Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso programa CE. É onde que eu vou te dar sacadas e informações valiosas na sua jornada de se tornar um profissional, um cabeleireiro ou uma cabeleireira referência em mechas. É onde que você vai conseguir faturar de 5 a 10 mil reais sendo referência em mechas aí na sua região, no seu bairro, na sua cidade. Dominar a colorimetria é, assim, o maior desejo de todo profissional que vai trabalhar com mechas, tá? É o sonho de todos os profissionais. E quando a gente fala de cor, a gente fala de número, porque número a colorimetria, os números são cores, então a gente precisa de entender essas cores. Eu já fiz uma live, que ela deve estar no YouTube, falando sobre entender os números te faz se tornar um especialista. Então isso você tem que entender para você conseguir solucionar os problemas que você vai encontrar no dia a dia dentro do salão. Qual cor base que você vai usar, o que você vai precisar para você neutralizar um cabelo, o que é a altura de tom, tudo isso eu já expliquei numa outra live os números bases, os números reflexos. Por isso que hoje a gente vai vir com uma aula um pouquinho mais avançada, tá? Pra gente já ir aí na nossa jornada mesmo. Então a gente não pode ficar só no básico não, vamos ir melhorando e vamos ir dificultando isso. Quem tá no canal do Telegram pode ter percebido que eu fiz várias enquetes durante o dia hoje, já aquecendo o pessoal, perguntando o que é reflexo, o que o ponto é o número depois do ponto corresponde, lá no Telegram, porque lá eu faço um conteúdo mais interativo para vocês ir entendendo mesmo. Então hoje o nosso tema vai ser sobre isso. Anderson, o que você vai falar na live, o que você não vai falar na live? Eu não tô aqui para passar receita pronta para ninguém. Eu não passo receita pronta para ninguém que é do meu programa do Expert Mechas, porque eu faço você pensar e se tornar um colorista de verdade. Então você precisa de entender para você conseguir solucionar os problemas das clientes que você tem aí dentro do seu salão. Então não adianta você vir atrás de receita pronta, vir atrás que eu vou te contar algo, vou fazer algo para você, algo que você já quer tudo mastigado. Não é isso. O intuito é você entender como que funciona o círculo da cor, como que funciona um processo de neutralização, o porquê quando um cabelo fica de uma cor e acontece outra. Então a gente vai trabalhar algumas situações hoje para vocês entenderem isso. Eu falo isso para vocês, gente, porque deixa eu contar para vocês uma história que eu falo muito de mim, porque eu comecei e quando eu comecei a fazer, né, todo o processo, até antes as pessoas falam assim, eu até falei isso na live passada, e inclusive eu recebi um direct hoje e um direct ontem falando, seu trabalho é muito bom, meu sonho é ficar com você e tudo mais. E eu falo, gente, o que vai te fazer se tornar um profissional que nem eu? O que vai te fazer se tornar um profissional que entende de colorimetria, que entende de mechas, que a cliente chega aqui dentro do meu espaço, que a cliente que vem me procurar, eu consigo solucionar o cabelo dela? Gente, é muito estudo, é você entender sobre o assunto que você está trabalhando, é você investir na área que você quer realmente se destacar, é você consumir todo tipo de conteúdo que fala sobre mechas, tudo que explica mechas, tudo que vai te ensinar a criar mechas, a montar mechas, a saber sobre tons, a neutralização, tudo que te direcionar para isso é o que vai te fazer chegar no mesmo estágio que eu tô, né? Que é um estágio que hoje é um estágio confortável para mim, que é um estágio onde uma cliente chega e eu sei o que eu vou fazer no cabelo dela, porque eu já investi muito em conhecimento, mas muito mesmo, de entender um processo. Por que eu fiz isso? Porque antes, no início quando eu era aspirante a cabeleireiro, quando eu morava ainda no interior e eu coloria o cabelo da minha mãe, das minhas irmãs, o que acontecia? Eu chegava lá dentro da farmácia, né? Quem já trabalha com salão há mais tempo vai me entender. Quem lembra de umas caixinhas de uma marca que vinha um pozinho misturado, que tinha muito chumbo, inclusive, e a gente misturava água dentro desse pozinho para fazer a massa, para a gente fazer aquela coloração, aquela tintura e tudo mais. Então eu fazia isso, né? Eu lembro que custava tipo R$5 o negocinho.
E eu ia, né, eu e a minha irmã, a gente ia lá na farmácia, na rua debaixo da minha casa, e tava lá, eu e a minha irmã ia lá comprar, e a gente chegava lá e olhava nas cores, e aí eu olhava qual que era a cor do cabelo da minha mãe, e qual que era a cor que eu queria deixar o cabelo da minha mãe, né? Então eu olhava naquela caixinha, e eu falava, não, o cabelo da minha mãe é um castanho claro, eu quero deixar um chocolate, então eu vou fazer esse daqui, levar esse 67, ou então depois eu mudava a cor, eu alterava a cor, e era sempre assim, porque minha mãe, ela deixava a gente fazer, eu fazia no cabelo dela, eu adorava fazer, e ela sempre me incentivou muito, não fazia isso. Só que o que acontecia? Toda vez que eu fazia a aplicação, nunca ficava do jeito que estava na caixinha. E eu não entendia aquilo, e eu ficava frustrado, e eu falava, mas não ficou igual, e eu não imagino o que acontecia, ao mesmo tempo que hoje, né, e com um pouco tempo, né, mais tempo atrás, eu comecei a entender que primeiro, que tinta não clareia tinta, então aquilo que eu julgava, uma cor que eu julgava mais escura, depois eu julgava uma cor mais clara, aquela cor mais clara não ia realçar, não ia aparecer, porque não tem como, ela não tem um poder de clareamento em cima de outra cor. E ao mesmo tempo também eu entendi que a cor que a gente quer não é a cor que a gente aplica, né? Isso é uma regra da colorimetria, que a cor desejada não é a cor aplicada. Então a gente nunca pode aplicar a cor que a gente quer como resultado final. Porque se você quer como resultado final, por exemplo, um loiro escuro, se você aplica um loiro escuro, o que você tem como cor? Por exemplo, se você estiver numa altura de 5 e aplica um loiro escuro, você tem um loiro escuro mais o fundo revelado, né? Então é isso que acontecia. Só que eu não entendia isso. Então eu sempre tinha a cor da caixinha mais a cor do fundo. E aí minha mãe, que sempre foi dona de casa, né? Então eu fazia o cabelo dela, escovava, né? Treinava as escovas assim no cabelo da minha mãe. Ela saía para estender roupa e eu via lá o cabelo da minha mãe revelando vermelho, revelando laranja. E hoje eu entendo e hoje eu passo isso para vocês porque é regras da colorimetria. Então isso acontece com muitos profissionais, mas muitos mesmo. Então hoje eu estou aqui para explicar esse processo. O que acontece? Como que a gente começa a entender isso? Né? Como que, quando eu estou dando mentoria para os meus alunos, e aí a gente sempre procura entender junto qual que é o processo que eles têm que entender para fazer a cor. Né? Porque não é simplesmente você ir lá e pegar uma receita pronta, porque a receita pronta não dá certo. Ela pode dar certo uma vez, 2 vezes, mas ela não vai dar certo sempre. Então a gente tem que entender isso. E você se tornar um colorista é você entender como que é o ritmo das cores, como que funciona os números, né? Como que funciona todo o andar do processo da colorimetria. É você realmente dominar a colorimetria. É você entender O moço aqui do prédio, ele sempre vem aqui deixar o papel, a gente esquece de assinar. É você entender a colorimetria, é você entender todo o processo da colorimetria para você fazer a nova cor, para você fazer o processo do que você quer como resultado. Então hoje, o que eu quero explicar para vocês é isso. Como que a gente faz? Algumas perguntas que muita gente faz Anderson, eu não consigo saber qual cor que eu vou tonalizar. Anderson, eu não consigo saber qual cor que eu vou esfumar. Anderson, eu não consigo saber como que eu vou neutralizar. Anderson, eu não consigo saber a numeração que eu vou usar. Então, assim, algumas coisas eu já falei em outras lives. Saber cor base de 1 a 10, isso tem que decorar, não tem como você fugir. Você precisa de saber as bases de 1 a 10. Que 1 é preto, que 2 ou é preto azulado, ou é castanho escuríssimo, ou é castanho escuro, castanho médio, castanho claro, louro escuro, e daí até 10 vai. Isso você precisa de saber. Você vai pegar as cores que são bases, que você vê de 1 a 10, você vai colocar no cabelo dela, aqui, qual que é a cor que mais aproxima dessas cores de 1 a 10, é o que você vai procurar, que é a cor que vai seguir mais o natural dela. É mais ou menos esse caminho que a gente vai seguir para você começar a identificar qual é a cor natural, tá? Porque como que eu fiz isso? Eu fiz dessa forma. No início eu pegava e eu me sentia o expert. Eu pegava a tabelinha de cor lá na hora que eu ia fazer a consultoria para minha cliente, e às vezes eu ainda faço isso, porque isso me mostra
Mostra para cliente que eu sigo uma cartela de cor, que eu tenho um círculo cromático para eu seguir aqui. Eu pego a cartela e eu coloco para eu ver um número. Qual que é o número que aquela cor ela mais aproxima, para eu ver qual realmente que é a cor dela. Ah, Anderson, mas o cabelo dela é colorido. O tamanho curtinho que tiver, aquele pouquinho de raiz, você consegue identificar qual que é a cor que mais aproxima do fundo dela, da cor dela natural. Tá? Então, saber isso não tem jeito. Se você hoje ainda não tem isso de ponta cabeça, quem está no grupo do Telegram, quem me segue lá no canal do Telegram, na última live de números de colorimetria, eu deixei um exercício para as pessoas praticarem e escreverem de 1 a 10 os reflexos, colocarem o nome dos reflexos para você ir treinando, para você ir sabendo como que funciona esses números de reflexos, tá? Então, quem não entrou no grupo, gente, entra no canal do Telegram, porque é um conteúdo interativo. Aí você tem que saber dos reflexos também, porque você tem que saber o que significa o ponto depois do reflexo. Eu também já falei isso naquela outra live. O ponto 1, que reflexo que ele direciona, o ponto 2, que reflexo que ele direciona, o ponto 3, que reflexo que ele direciona, o ponto 4, que reflexo que ele direciona. E eu falei para vocês que a gente tem que preocupar com 3 tabelas, né? A tabela de base, a tabela de reflexo e a tabela de fundo de clareamento. São essas 3 tabelas que a gente segue e a gente tem que trabalhar pensando elas entre si. E quando eu falo dominar a colorimetria, Anderson, quando você fala dominar a colorimetria, o que é dominar a colorimetria? É você entender que a colorimetria não é um bicho de 7 cabeças. É você entender que é uma coisa simples de se entender. Quando se torna simples, porque a gente pode se tornar algo simples super confuso e algo que é super confuso simples. Então eu trago de uma maneira simples. Então eu justamente para você que quer se tornar uma referência em mechas, entender a colorimetria e você entender todo o processo para você realmente conseguir executar isso no dia a dia. É trazer isso para dentro do dia a dia do seu espaço, do seu atendimento com as suas clientes, tá bom? Então, o primeiro passo para quem é iniciante, para quem não é iniciante, é muito bom a gente saber e a gente sempre ter na cabeça o que é a estrela de Oswald. E o que a estrela de Oswald ela mostra para a gente? Estrela de Oswald é um gráfico, tá? Que ela vai te direcionar para tudo que você precisa de saber em relação às cores, tá? Então, eu vejo a estrela hoje, que todo mundo vê uma coisa muito confusa, eu vejo ela como um gráfico super simples, onde eu tenho de um lado cor primária, né? Onde eu tenho de um lado cor... Num triângulo eu tenho todas as cores primárias, no outro triângulo eu tenho todas as cores secundárias. De um lado eu tenho cor quente, de um outro lado eu tenho cor fria, e isso vai direcionar para eu resolver os meus problemas do meu dia a dia da colorimetria. E pensa, gente, sério, a gente usa estrela de Oswald o tempo inteiro, tá? O que eu fiz no início da minha carreira? Eu colocava a estrela de Oswald no fundo de tela do meu celular. Então, todos os dias que eu ia mexer no meu celular, eu via a estrela de Oswald. Então, o que é a estrela de Oswald? E eu vou explicar a estrela de Oswald com a neutralização. É o que todo mundo procura entender, neutralização. Por quê? Porque com neutralização, você faz cada cabelo maravilhoso e você resolve o problema das clientes. Então, muitos cabelos que a gente faz aqui dentro do salão é um processo de neutralização de cor que dá uma cor muito bonita. Então, se você entende o que é você neutralizar no castanho, o que você é neutralizar no loiro, o que você é neutralizar num processo de coloração, você já consegue fazer muitos cabelos lindos. Então, tipo assim, eu não sei com que cor que eu vou tonalizar. Se às vezes você só neutralizar a cor, já tá ótimo, porque vai dar a cor linda, entendeu? Então, é você conseguir fazer um processo de neutralização e entregar uma cor que não seja manchado, por exemplo. Né? Então, por exemplo, aqui nessa estrela de Oswald, eu vou explicar de uma forma bem rápida para a gente não consumir o tempo inteiro na estrela de Oswald e eu passar para a neutralização. O que eu tenho aqui? Esse triângulo de cor primária,
vermelho, amarelo e azul são as cores primárias, são as cores que existem dentro, que existem no universo, que criam as outras cores. Elas vão dar origem às outras cores. Então, todas as cores, tudo que é cor, azul, amarelo e vermelho, são as cores que vão originar as outras. Por isso que elas, no meio entre amarelo e vermelho, tem laranja, porque foi a mistura dessas duas cores. As outras cores são formadas a partir da mistura dessas cores primárias. Tá? Então eu só tenho laranja porque eu misturo vermelho e amarelo em partes iguais. Eu só tenho verde porque eu misturo azul e amarelo em partes iguais. E eu só tenho violeta porque eu misturo vermelho e azul em partes iguais. Então, a estrela de Oswald é montada em cima disso. 3 cores primárias, 3 cores que o universo, que o mundo já existiu, já mandou aqui pra gente. É uma cor que já existiu no mundo. E aí começou a misturar essas cores. Se eu misturar aquela cor com aquela cor, o que vai dar? E aí descobriram que se misturar uma cor com a outra, vai dar outra cor. Então, foi isso que montou essa estrela. Desse jeito se originou a estrela de Oswald. Beleza? Foi por isso. Então, quando você entende que você tem cor primária e cor secundária, você já está em meio caminho andado. Aí o que a estrela de Oswald vem e mostra claramente para a gente? Existe um traço pontilhado no meio dessa estrela, né? Olha para vocês verem que tem um traço pontilhado no meio dessa estrela. O que significa esse traço pontilhado no meio dessa estrela? Significa que de um lado ele separou as cores quentes e de um lado ele separou as cores frias. E o que significa isso? Significa que essas cores quentes, elas vão sempre se opor a uma cor fria. Observe para você ver que você tem uma cor quente sendo oposta a uma cor fria, você tem uma cor fria sendo oposta a uma cor quente. E quando ele criou isso, ele quis dizer que essa cor que se opõe, elas se neutralizam. Tá? Então, quando eu tenho uma cor que eu tenho laranja e eu tenho uma cor que é azul, eu neutralizo isso. Tá? Neutralizar significa juntar as 3 cores primárias. E quando eu falo que eu estou nessa estrela, eu junto as 3 cores primárias e essas 3 cores primárias vai me dar origem ao que se chama marrom de neutralidade. Marrom de neutralidade significa a cor marrom, porque eu juntei as cores primárias, eu juntei todas as cores primárias. E quando eu junto todas essas cores, eu também neutralizo, porque todas as outras cores só foram formadas porque foi mistura de cor primária. Então, se eu junto todas essas cores, é a mesma coisa de eu juntar somente azul, amarelo e vermelho. Você concorda que se eu junto laranja, verde e violeta, eu também junto cor primária? Porque elas só foram formadas a partir das cores primárias? Então, quando eu junto todos os reflexos, é a mesma coisa de eu juntar a cor de neutralização. É como se eu juntasse as cores primárias, porque essas cores foram formadas a partir das misturas por partes iguais destas cores primárias, tá? Então é por isso. Então, só resumindo de uma forma muito simples. Neutralizar é quando você junta as 3 cores primárias. 3 cores primárias. Anderson, como que eu levo isso para o meu dia a dia? É muito simples. É você ver qual a cor que você está vendo em evidência. Por exemplo, eu estou vendo uma cor laranja em evidência. E, Anderson, eu quero neutralizar essa cor. Então, é só você colocar a cor que se opõe à cor que tem laranja. Se você já vê uma cor na sua mecha, você está fazendo uma mecha, e você vê que naquela mecha te revelou uma cor que tem laranja, é muito simples você entender. Por que é simples de você entender? Quem estava na aula de números da colorimetria vai entender melhor. Quando a gente tem tabela de fundos de clareamento, a gente consegue entender que quando a gente vê uma cor laranja, significa que a gente está num fundo de clareamento que tem laranja. Né? Porque, gente, deixa eu explicar para vocês. Na colorimetria do dia a dia, você não vai chegar lá e vai ver um azul, entendeu? Não tem como. Você lá, eu vou neutralizar
os cabelos azuis de cor fantasia? Não, não é isso, tá? Os reflexos são concentrações de pigmento. Por exemplo, cinza é a concentração em maior parte do pigmento que tem azul. Né? Então, é por aí que você tem que ir entendendo. Porque senão, de repente, a pessoa chega lá e quer ver literalmente o amarelo vibrante dessa cor. Não é exatamente assim. Em vários vídeos que eu posto nos Reels, no IGTV, eu mostro como que a gente identifica um fundo. Porque o fundo vermelho, ele não vai chegar num fundo vibrante vermelho, igual isso daqui é uma cor para representar. Não vai chegar naquele fundo vibrante vermelho. Você vai ver o vermelho e você vai saber qual que por onde que ele está passando todo aquele processo a partir do momento que você começa o seu processo que você está fazendo. Entendeu? Então, por exemplo, se eu falo para você, se você chega e fala assim para mim, Anderson, o meu cabelo, eu estou com um problema, a minha cliente está com as mechas muito laranja. Aí vamos pensar junto. Se a sua cliente está com as mechas laranja e você está vendo laranja nessas mechas, você já me responde o seu problema. Porque se eu sei que está laranja, eu sei que ela está em um fundo que tem laranja. Se você me fala que é só laranja, eu já capto aqui que ela está num fundo de clareamento 7. Por quê? Porque o fundo de clareamento que revela laranja é o fundo 7. Se você pegar na escala de fundo de clareamento, você vai ver lá claramente que a cor que revela laranja é o fundo de clareamento 7. E se você me fala, Anderson, eu quero agora resolver o problema dessa mecha da minha cliente, eu preciso de neutralizar essa cor. Beleza, se você precisa de neutralizar essa cor, o que significa neutralizar essa cor? É você tirar esse reflexo laranja. Isso que significa neutralizar. Neutralizar é você deixar neutro. Neutro significa ausência de cor, não precisa de reflexo, é ausência de reflexo. É você levar aquela cor, por exemplo, você me disse que as mechas da sua cliente está laranja. Se ela está laranja, logo eu entendo que ela está numa altura de 7, porque é o fundo que revela laranja, e esse fundo está revelando 7.4, tá? Por que eu sei que é 7.4? Porque se você tivesse me falado assim, Anderson, o cabelo da minha cliente está amarelo-laranja, as mechas estão amarelo-laranja. Se você me falasse amarelo-laranja, eu já saberia que o fundo dela não é 7 mais, o fundo dela é 8, porque se a mecha revela essa cor, o que revela de cor é o fundo de clareamento. Então, o que está revelando é o fundo de clareamento. Logo, eu sei que o fundo de clareamento que revela amarelo-laranja é o 834, porque o fundo de clareamento de 8 é amarelo-laranja. Então, eu consigo resolver problemas seguindo essa linha de raciocínio. Se eu tenho uma mecha que a minha cliente me falou assim, Anderson, essa mecha, você me falou, essa mecha está laranja, logo eu já capto que ela está numa altura 7 e essa cor está revelando um 7.4. Por quê? Porque o 4 é o reflexo laranja. Essa cor laranja, ela tem uma numeração. Quem lembra que colorimetria é representado por número? Então eu sei que esse laranja está representado pelo ponto 4, que é o reflexo 4, na altura de 7, que é do fundo de clareamento. Pronto, já sei que é 7.4. Não preciso mais de ficar gastando energia ali, porque eu já resolvi, já captei, já peguei aqui o que eu precisava. E aí você chega e fala, eu preciso resolver, eu quero deixar essa cor sem laranja, eu quero neutralizar essa cor. Se você me fala que você quer neutralizar essa cor, eu tenho que pensar que eu preciso de colocar alguma cor que neutraliza a laranja. A cor que vai me neutralizar a laranja é a cor que se opõe à cor laranja na estrela de Oswald, porque a estrela de Oswald ela me fala que tudo que se opõe vai neutralizar, vai levar para o centro da estrela, e o centro da estrela significa neutralizações.
Então, o que significa você me disse que você quer neutralizar, eu quero simplesmente usar a cor oposta. Beleza, então eu vou precisar de usar a cor oposta. Só que tem uma regra, gente. Tem coisas na vida que tem regras. É que nem trânsito. São regras. Se tem você fala, ali tem uma placa falando que você não pode virar à direita. Se você vira à direita, tem um risco de você bater, tem o risco de ter uma polícia, de ter uma blitz, tem vários riscos. Às vezes tem o risco de ser uma rua sem saída, depois você não conseguir virar. Tem vários riscos. O que você tem que entender é o seguinte: se você está numa altura de tom, você tem que resolver o problema na altura do tom. Então não dá para você resolver o problema numa outra altura de tom. Então é a mesma coisa do GPS de falar assim, ó, vire à direita e aí você vira à esquerda. Você está indo para o caminho errado. Então por quê? Porque são regras. É a mesma coisa, a regra de trânsito é a regra da colorimetria, não muda. Se você segue, você se torna uma referência. Se você não segue, você cria um problema. Do mesmo jeito, isso é na vida, tá? Então não tem como fazer uma associação diferente, uma associação mais simples e mais fácil. Então se você está num problema de altura 7, você tem que resolver o problema na altura de 7. Não adianta você colocar o seu problema na altura de 8. Não adianta você vir aqui e tentar resolver o seu problema com uma altura 8. Eu vou explicar isso posteriormente. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar aqui uma cor 7 ponto. Eu sempre vou colocar assim 7 ponto azul. Por que eu vou colocar 7 ponto azul? Porque tem cores em algumas indústrias que o ponto 1, que é representado pela a maior parte do pigmento cinza é azul, mas tem muita empresa que às vezes ele não é 100% azul. Então, às vezes, dependendo do problema, você pode usar mix, você pode usar o pigmento puro azul, às vezes você também, a sua empresa já tem o cinza como 100% em azul. Então, é importante você, como profissional, procurar saber qual que é o pigmento, se o seu cinza que você está usando, se o cinza da sua empresa que você usa é 100% de azul. Porque se ela for 100% de azul, beleza, você poderia vir aqui e colocar um 7.1, porque aí você está resolvendo na mesma altura. Aí o que você está fazendo? Você está pegando esse ponto 1 ou esse ponto azul, você está pegando esse ponto 1 e esse ponto azul, e você simplesmente está tirando essa cor do mesmo jeito que você está tirando esse ponto 4. E está sobrando para você simplesmente quando você faz isso, você está fazendo um processo de subtração. É como se uma cor estivesse tirando a outra. E quando você tira uma cor, é a mesma coisa de você ter ponto 0, tá? É como se você tivesse somente o 7. É como se você tivesse somente o louro médio, tá? E isso significa neutralizar. Por que é neutralizar? Neutralizar é a ausência de cor. É você levar para o natural da cor, tá? E aí, quando eu falo natural da cor, vocês já ouviram falar que todos os cabelos são marrons? Um é marrom muito escuro, que são os pretos, o outro é um marrom e outro é um marrom mais claro. Mesmo se você for loiro na altura de 9, 10, você tem marrom claro, marrom diluído, que são os beges, mas é aquela com pouca concentração. São as cores que a gente fala que é o natural da cor, são os marrons, entendeu? Então todo mundo tem uma variação, ou de um marrom muito escuro, ou de um marrom claro, que são os beges, assim. Então isso significa que você fez uma cor natural, você levou para uma neutralização, você criou um processo de neutralização. Isso significa neutralizar. Isso é você dominar a colorimetria, é você saber que a cor que a cliente sua falou que tá laranja, que ela está com reflexo, dando um reflexo laranja, e você saber que aquele reflexo laranja corresponde à altura de tom X, entendeu? Se a sua cliente falar, ai, meu cabelo tá um pouco vermelho, ai, tá meio vermelho, tá meio laranjado. Quando ela já consegue ver 2 reflexos, você já sabe que você já está em uma outra altura de tom. É desse jeito que a gente resolve o problema na colorimetria. É dessa forma, tá? Deixa eu beber uma água. Tá confuso?
Gente, tá confuso para vocês entenderem? Vamos resolver um outro problema aqui na altura de 8? Vamos convidar o pessoal para essa live, que essa live não vai ficar gravada. Vamos convidar o pessoal para essas lives, que essa live não vai ficar gravada. Quem quiser comentar aqui no YouTube também pode comentar. Então isso significa neutralizar. É você entender qual cor que você tem, você olha a sua outra escala, que é a escala de fundo de clareamento, para você identificar. Eu não preciso ficar olhando isso mais, porque eu já estudei muito para olhar isso, então hoje eu já sei. Então o cliente já chega, eu já sei. Eu já consigo ver diferença. Hoje chegou uma cliente para fazer uma avaliação aqui hoje, e aí ela tinha aqui uma cor, aqui uma outra faixa, e claramente eu já falei, você consegue ver que você está tricolor porque você aplicou uma cor aqui, escureceu aqui e depois tentou clarear? E essa cor que você jogou aqui não clareia a que está aqui no meio, porque não tem esse poder. Tinta não clareia tinta, tá? A regra de colorimetria. Então você precisa de saber. Eu tô com castanho médio, mas agora eu quero jogar castanho claro. Você pode colocar a cor em cima, mas esse castanho claro não clareia o castanho escuro que já foi aplicado, o castanho médio que já foi aplicado. Então isso vocês precisam de entender. Aí, por exemplo, a cliente chegou e falou assim, mas aí eu tô querendo fazer umas mechas, deixa eu contar para vocês. Ela tava com uma raiz grande branca, e aí ela tava com uma raiz grande branca, aí aqui tava com uma cor tipo loiro escuro, aí aqui tava tipo um castanho claro. Com certeza é cor de farmácia, porque os castanhos, essas cores de farmácia, elas pigmentam de uma forma muito diferente de coloração profissional. E aqui estava mais claro também. Aí ela queria fazer que eu fizesse umas mechas nela para deixar o cabelo todo branco, entendeu? Para imitar o branco. Já é um serviço que eu não pego. Aí eu já falo, eu não pego, porque não vai ficar legal, a textura do seu fio não vai ficar boa, o seu cabelo não vai aguentar, eu não vou conseguir nem de perto aproximar um cabelo que está tricolor e o fundo de clareamento vai descolorir todo irregular, para tentar te levar para o branco. Gente, pessoa que quer deixar o cabelo, tipo assim, imitar o branco, o grisalho, esse cabelo tem que ser natural para você fazer isso. Só que as pessoas que chegam querendo fazer isso são as pessoas que estão com 5 cores no cabelo e quer que você te entregue o branco para ela não ter mais dependência da coloração. Não tem jeito. Aí eu já falo, olha, eu não faço, porque depois você sai daqui, vai andar na rua, você vai falar o que você fez comigo e eu não ofereço esse tipo de serviço para cliente, entendeu? Eu não vou oferecer um serviço pior do que a cliente já chegou dentro do meu espaço para me procurar. Eu vou resolver o problema dela. Ó, eu não faço, se tiver algum outro profissional que faz, boa sorte, entendeu? Não faço. Então, a gente não tem que pegar todo tipo de serviço. A gente precisa de saber o que a gente faz. Né? Tipo, eu sou uma referência aqui em Belo Horizonte, mas eu sou uma referência em cima de coisas, mas tudo tem limite até na saúde do fio, né? Então a gente precisa de pôr limite tanto no saber até que ponto a gente vai e até aquilo que a gente pode oferecer para cliente. Isso é importante. Isso se chama, sabe o que se chama isso? Não é grosseria, não é tipo, eu sou foda. Isso se chama posicionamento. É você se posicionar da forma que você oferece serviço para cliente. Qual que é o serviço que você presta? Esse tipo de serviço você oferece? Se não oferece, não façam. É meu ponto de vista. 8h34. E aí a cliente chega e fala para você, nossa, o cabelo da minha cliente está amarelo laranja. Se ela está falando isso com você, gente, amarelo laranja, é porque ela está numa altura de fundo de clareamento, numa altura de tom onde que o fundo de clareamento está revelando amarelo laranja. Então, se está revelando amarelo laranja e você quer neutralizar, porque existe diferença de você neutralizar e de você tonalizar. Porque tonalizar é, às vezes, você querer simplesmente direcionar um reflexo ainda mais frio. Por exemplo, você quer tirar o amarelo laranja, você não quer que ele apareça, mas você quer que ele desapareça e ainda sobra cinza. Aí isso é você promover uma neutralização e em cima intensificar um reflexo acinzentado, entendeu? Então, esse processo você faz junto também. Você não tem que fazer o processo separado. Você já prepara a cor,
que você precisa para resolver. O que se neutraliza dourado? O que neutraliza amarelo é o que se opõe ao amarelo, é violeta. Então, se você tem um problema no seu cabelo que você vê amarelo e você não quer que aquele cabelo revela amarelo, tá? E quando a gente não quer que um cabelo revela amarelo, por exemplo, gente, isso é o que eu vou falar para vocês, anotem, essa live eu devia estar cobrando. Se uma cliente está fazendo uma mecha com você e essas mechas da sua cliente chegou no fundo 9, provavelmente é um fundo muito bonito. Eu particularmente gosto muito. 9, um fundo 9, às vezes eu nem quero tirar o amarelo do fundo 9, porque eu já estou achando bonito o fundo 9. Entendeu? O fundo 9 já é um fundo que me agrada. Então, às vezes, eu posso até colocar um direcionamento de reflexo violeta, mas colocando dourado junto. Então, às vezes, eu uso muito cores que tem... por exemplo, eu uso uma linha da vela aqui, e se eu tiver no fundo 10, por exemplo... Às vezes eu uso o 10.36, que eu estou colocando dourado, mas estou colocando violeta porque eu quero que o dourado apareça, mas de uma forma um pouco não intensa. Eu quero que ele apareça de uma forma discreta, mas eu não quero tirar o dourado, porque o dourado traz luz, entendeu? Então, hoje eu entendo que o dourado traz luz. Mas porque, às vezes, tem muito profissional que fala assim, não, mas ela não gosta de dourado. Aí vai, neutraliza tudo, e aí o que faz? Faz um bege. Aí, por que faz bege? Porque loiros neutralizados, quando você está numa altura de 9, por exemplo, e você coloca lá um 9.2, aí você neutralizou o dourado da altura do 9. Quando você neutraliza o dourado da altura de 9, você tira o reflexo dourado e você também tira o reflexo. Você lembra que quando você tira esse reflexo de cá, você tira de cá? Some. Quando some, você entrega para ela uma cor de 9 natural, na altura de 9 natural. E 9 natural é a ausência de reflexo. Então ele fica um tom de bege. Eu gosto, mas às vezes a cliente chega e fala, mas aqui eu fiz um cabelo e ficou... Às vezes tem gente que me manda no direct e fala assim, eu fiz um cabelo e ficou meio bege, assim, um loiro meio um pouco neutro, entendeu? Aquela coisa meio apagadinha, sem luz. Por quê? Você tirou a cor, entendeu? Então quando você faz isso, você está promovendo uma neutralização, você está tirando a luz do cabelo, entregando uma cor 9. Quem tiver dúvida depois, pega a tabela de cor onde vocês trabalham e olha lá qual que é a cor 9. É uma cor neutra, é uma cor um pouco opaca, entendeu? Isso significa você simplesmente neutralizar. Agora, por exemplo, se você está numa altura de 9 e coloca, por exemplo, um 9.89, que é pérola, quando você está fazendo pérola. O que tem em pérola? Em pérola tem violeta e tem azul. Então tem violeta e tem cinza. O que tem em 9.21? Tem violeta e tem cinza. Então, nesse caso, você tanto neutraliza quanto você direciona um reflexo mais acinzentado. Então fica ótimo a cor, tá? Então isso fica ótimo a cor. Você consegue fazer muito bem isso, tá? Você consegue direcionar. Ah, Anderson, eu posso fazer 9, por exemplo, 9.21 mais 9.3, por exemplo? Não tem problema, às vezes você quer tirar o amarelo do fundo, mas colocar o amarelo da cor que você, do tonalizante, porque às vezes você gosta da cor daquele tonalizante, não tem problema você fazer isso. A partir do momento que você entende o que você está fazendo, você cria, entendeu? A colorimetria é criação. Então, às vezes, é você fazer uma alquimia personalizada. É isso que eu procuro despertar nas pessoas, nos cabeleireiros e nas cabeleireiras. E não você ir engessada e você só fazer aquela cor que você copiou do que o cara te falou, do que o profissional te passou lá no workshop que você foi, e você só reproduz aquela cor e de repente todas as fotos do seu Instagram têm o mesmo tom, não tem um tom diferente, você não consegue entender de profundidade, você não entende do que é uma sombra no cabelo, você não entende do que é uma luz, você faz todos os cabelos do mesmo jeito, todas as tonalizações da mesma forma, aí de repente você pega um cabelo que descoloriu em alturas de fundo diferentes, você também não consegue resolver porque você não entende colorimetria, você copia do coleguinha. Você foi lá e pagou R$200 no workshop e está copiando o que ele te vendeu, porque ele também não te desenvolveu, entendeu? Ele simplesmente te passou a receita pronta e muitos deles também às vezes nem entendem.
o que está acontecendo ali. Entendeu? Então, vamos resolver esse outro probleminha aqui. Porque a gente tem que procurar entender o seguinte... Vamos por partes, que o negócio não é tão complexo assim como parece. A gente entender o que a gente tem que resolver. Se a cor está te revelando como um 834, logo eu sei que o amarelo da estrela de Oswald, e quando eu pego o amarelo na estrela de Oswald e pego o amarelo no meu reflexo, eu sei que a tabela de reflexo, o amarelo corresponde ao ponto 3. Por isso que aqui eu coloquei como 3. Esse 3 não surgiu do nada. E quando eu falo que aqui tem o laranja, que era um amarelo laranja, eu peguei esse 4 porque eu sei que na minha tabela de reflexo, o 4 corresponde à cor laranja. Então eu simplesmente representei. Tá? Por que eu pus esse 8 aqui? Porque se está falando que a cor é amarelo laranja, o fundo, na minha outra tabela de fundo de clareamento, fala que a cor que aparece vermelho, amarelo, laranja é a altura 8. Foi por isso que eu fiz isso, gente. Eu não busquei isso da minha cabeça, não criei isso, não. Isso é uma coisa que eu consultei, entendeu? Só que eu faço isso natural porque eu entendo. E quando vocês entenderem também, vocês vão fazer isso natural. E quando eu quero neutralizar uma cor dessa, eu tenho que resolver o problema na mesma altura do tom, tá? Não adianta eu vir e colocar 9. Por que se eu colocar, por exemplo, se eu pego e coloco 9, eu quero colocar 9. Ah, Anderson, mas eu vou resolver o problema colocando os reflexos que precisa, os reflexos que vão neutralizar. O que neutraliza amarelo é violeta. Violeta na tabela de reflexo é representado pelo ponto 2. E o que neutraliza laranja na tabela de reflexo é o azul. E geralmente esse azul é representado por ponto 1, tá? Então eu vou resolver. Eu coloquei os reflexos, mas eu quis colocar 9, porque eu tenho no salão 9. Não resolve. Por que não resolve? Porque a concentração de pigmento violeta e de pigmento azul na altura de 9 é menor do que na altura que tem 8. Ou seja, eu tenho mais cor, mais intensidade de cor laranja e de cor amarelo na altura de 8 do que na altura de 9. O que isso significa, gente? Que na altura de 9, o fundo de clareamento não é amarelo-laranja, é amarelo, tá? Então, não posso resolver o meu problema numa altura de cor diferente, porque eu não vou solucionar. Eu consigo abafar um pouco aquela cor, mas eu não consigo resolver. O que acontece? O cliente sai com o cabelo resolvido, mas vai passar ali 2 semanas, às vezes 1 semana, e aquela cor já vai ter saído. Por quê? Porque é uma solução de menos para um problema de mais. Do mesmo jeito da lei de trânsito, você tem que entender que na altura de 9 é um outro fundo de clareamento. Para eu resolver na altura de 9, eu tenho que usar o fundo. Vocês iriam me falar assim: Anderson, eu estou com umas mechas que estão um pouco amarelo. Aí eu ia saber que você não estava na altura de altura de 8 mais. Eu sabia que você ia estar na altura de 9 ou 10. É desse jeito que a gente resolve o problema. Então, quando eu faço isso, eu não resolvo o problema. Eu preciso de colocar o soldado para o combate da mesma altura do tom, tá? Então eu preciso de usar, por exemplo, um 821. Aí aqui eu consigo eliminar esses pigmentos e sobrar 8.0. Dessa forma eu tenho ausência de reflexo. Dessa forma eu faço um loiro bege. Por quê? Porque loiro bege significa loiros naturais com ausência de reflexo. Tem muita indústria, galera, porque aí vocês têm que catar também o que aquele negócio, né? O que as indústrias fazem. A gente está dentro de um comércio, dentro de um mercado. A indústria da beleza quer vender. Então, tem uma marca que vai lançar a cor loiro bege isso, loiro bege aquilo. Aí tem gente que fala assim: ah, mas a minha cartela, o loiro bege é 8 ponto tal. Tudo bem, mas isso aqui é a colorimetria. Você usa uma cartela igual... Gente, quando você tem que entender que quando você vai numa marca e você compra uma marca, tem marcas, por exemplo, que ela tem um esquema
diferente. Por exemplo, ela muda toda a numeração da universal, dos números universais, para você começar a usar o sistema da marca, entendeu? E o que eu estou falando com você aqui é um sistema que você, se você entender isso, você usa qualquer marca. Você não vai ficar preso a usar L'Oréal, a usar Wella, a usar Schwarzkopf, a usar Kelne, a usar Alpha Parf, a usar as linhas brasileiras, Donati, Minas Flor, Coloria, enfim, e todas as outras que estão aí competindo. Eu não estou falando disso, eu estou falando de colorimetria, tá? Mas a minha marca, o bege é de outra forma. Então, beleza. Aí você olha o bege, que é da sua marca, e aí você vai fazer um loiro ponto, o bege representado por 831. Aí você vai lá e coloca 831 para você fazer um bege. Aí você vai fazer 831. Mais o fundo de clareamento, você fez um loiro, o dourado intenso, cobre acinzentado. Beleza? Então, olhem a tabela de vocês, entendam a colorimetria e sejam referência independente da marca que vocês vão usar. Porque se eu sou assim, eu testo uma coloração, um tonalizante, começou a me dar problema, eu troco. Entendeu? Começou a ver que o fundo começou a revelar uma cor que não é o que estava revelando antes, que o lote mudou, aquilo, eu troco, entendeu? Porque eu prezo qualidade do serviço. Eu comecei a perceber que eu ter 3 tipos de cor natural na raiz de cliente, eu mudo. Tá? O esquema da colorimetria é esse, só que aí o que acontece? A pessoa quer ser referência, mas essa pessoa ela não estuda fundo de clareamento, essa pessoa quer ser referência, mas essa pessoa ela não entende desenho de mecha. Gente, vocês investir em conhecimento te faz diferente de outros profissionais. Então, por que hoje eu consigo falar isso para vocês e tipo assim, se entrar um fornecedor aqui eu falo, não quero. Entendeu? Obrigado. Tipo assim, você consegue conversar com o fornecedor. Nenhum fornecedor mais vai te passar para trás. O fornecedor, ele entra, ele não gasta o tempo dele, nem você perde o seu, entendeu? Porque tempo é dinheiro dentro do salão, em qualquer lugar do mundo, tá? Tempo é dinheiro e às vezes se eu tiver um tempo que eu preferir ficar à toa, também é dinheiro ali que eu quero ficar à toa. Então, quando você começa a ter essa percepção, você começa a entender que o que te oferece às vezes não é aquilo que eles estão querendo vender, porque a indústria, ela quer vender tudo, né? Tudo, então você começa a entender que você não tem que comprar todas as cores. Você começa a entender que, tipo assim, aquela cor que você tem ali aqueles 10 tubos ali, você faz 20. Quando você começa a entender a colorimetria, você começa a entender que você consegue fazer muita coisa e muito dinheiro e ser muito mais econômico, tá? Simplesmente porque você entende. Porque conhecimento te dá realmente poder para as coisas. Conhecimento igual meu pai falava, você pode não ter nada, mas se você tiver estudo e tiver conhecimento, você tem estudo e você consegue conversar com as pessoas, você consegue conversar com o cliente. Você não vende mais hoje dentro do seu salão porque você não tem segurança de conversar com o seu cliente, você não sabe vender tratamento, você não sabe vender mecha, você não sabe... E você lembra que eu te falei que a gente vende? Hoje aqui dentro do salão teve um desmarque. Foi ou não foi, Pedro? O cliente desmarcou e aí ela cortou a fanagem dela em casa. Eu falei, gata, não tem a menor condição de ser embora desse jeito. Vamos resolver esse problema aqui. Ela, então vamos fazer uma cor? Já fez a cor no cabelo dela, entendeu? E é tipo assim, gente, por quê? Porque a pessoa ela quer sair linda e ela saiu linda, então é isso, o trabalho nosso, a gente ainda dá muita sorte que a gente trabalha com beleza, olha aqui, a gente não trabalha com problema, a gente consegue ganhar dinheiro deixando os outros bonitos, entendeu? Então essa é a percepção, só que hoje a maioria dos profissionais trabalham queimando o estômago e trabalham assim, não querendo acordar, porque acha que não vai dar conta, e realmente a grande maioria não dá, porque não tem esse conhecimento que vai fazer vocês destravarem o negócio de vocês, que vai fazer vocês destravarem a carreira de vocês, que vai fazer vocês resolverem qualquer problema, e o problema que vocês não forem resolver é porque vocês não querem resolver, ou porque aquele problema, do jeito que a cliente quer resolver, você não faz, aí você já está numa posição de falar, esse tipo de trabalho eu não pego, porque não é o que eu sigo, não é a linha, porque a grande maioria das pessoas acaba pegando o serviço porque tem que pagar a conta de luz. Gente, eu sei porque eu já fui cabeleireiro de 10 anos atrás, eu já
já trabalhei desse jeito que a grande maioria trabalha. E hoje eu não trabalho mais assim. Por quê? Porque hoje a pessoa que me procura, ela vem para escutar o que eu estou falando, porque eu chego e eu falo, olha, isso você sabe que eu falo com você mesmo, que você vem me procurar querendo saber o que eu acho. Então, a partir do momento que a pessoa te procura para saber o que você acha, muda o cenário, entendeu? E não a pessoa, você ter que queimar seu estômago, ou não acordar ou não dormir direito, porque você não sabe resolver um problema que é simplesmente você ter o conhecimento, é você investir o conhecimento para você conseguir ganhar mais dinheiro, sabe? Então isso é uma coisa tipo mágica, assim, eu falo. E tem muita gente... quem tá aqui nessa live já tá 10 passos na frente, porque tudo que eu falei, gente, essa live eu podia cobrar. O que eu falei hoje, você já tá na frente desses profissionais que não têm esse conhecimento. E quando eu falo, olha o tanto de salão que tem aí no seu interior. Olha o tanto de salão que tem aí no seu bairro, na sua cidade. Eu sou do interior, na minha cidade tem mais de 20 salões. Eu saio daqui de Belo Horizonte para fazer mecha no final do ano, para fazer mecha lá no final de semana, e eu atendo 8, 10 clientes num dia, tá? Em 2 dias eu já fiz 16 cabelos lá na minha cidade. Por que o povo espera? Porque a forma como elas olham para mim é diferente de como elas olham para dentro das cabeleireiras da cidade. Poderiam as cabeleireiras estar atendendo essas pessoas? Poderiam. Eu saio daqui, eu cobro deslocamento, eu cobro o preço que elas vão e pagam, porque tem as pessoas que pagam. Tem cliente para pagar o preço que você vai cobrar e tem cliente para pagar o preço que você cobra hoje, entendeu? Aí depende qual que é o posicionamento, entendeu? É aquela questão, aonde você quer chegar, onde que você está, onde que você quer chegar, é toda uma questão de mudança de pensamento, percepção de negócio. Quando você muda o seu conhecimento, o seu cliente muda, tá? Muda também. Não pensa que só você que muda, não. Tudo muda. Quando você muda uma coisa em você, as coisas ao seu redor mudam também. Observam isso para você ver. O dia que você está dando tudo errado, se você continua no trem tudo errado, quando o trem continua tudo errado. Beleza, aí galera, eu quero agora direcionar reflexo, por exemplo. Aí eu neutralizei aquela cor, aquele amarelo laranja, e aí eu quero direcionar reflexo. Por exemplo, se eu tinha um 834 aqui, e eu quero resolver esse problema e direcionar uma cor cinza, por exemplo, Anderson, eu quero deixar o meu cabelo agora acinzentado. A minha cliente quer acinzentado. Ele tá amarelo laranja, mas eu quero deixar ele acinzentado. Então o que eu faço? Aí a primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte, gente. Se eu quero deixar ele acinzentado, primeiro eu tenho que tirar todos os reflexos que aparecem como fundo de clareamento. Eu tenho que zerar isso daqui, eu tenho que levar isso daqui para o neutro. Então o 8 ponto, as cores que se opõem e que se neutralizam, ela precisa de existir. Você precisa de tonalizar com essa cor. Se você quer ainda acinzentar o cabelo, significa que você tem que colocar a cor. Por que eu defendo a mesma altura de cor, tonalizando na mesma altura do tom que está? Porque aquela cor vai ter mais fidelidade. Você está colocando a quantidade certa, na altura certa, com o problema certo. Você está colocando a solução no problema certo. E aí você coloca acinzentado. O reflexo que direciona cinza cinza é ponto 1. Então, você aqui zera isso daqui, então sobra só 8. E aí você soma com 8.1, você faz a cor acinzentada no seu cabelo. Um loiro claro acinzentado. É desse jeito. Tá? É por aí que a gente tem que ir pensando. Pessoal, é isso. A live fica por aqui.